A gente fala de negócios, mas por ótica da fiscalização da soja que é exportada pelo Brasil à China. Depois de grandes exportadoras quase paralisarem o mercado da commodity na semana passada, o governo cedeu e flexibilizou, a fiscalização destas cargas. Luiz Fernando Sá, que é diretor editorial do AgFeed, está aqui com a gente para mais informações. Primeiro, o que incomoda estes produtores? Segundo, quais os impactos dessa paralisação? E, claro, o que o governo cede para que a exportação volte a acontecer por aqui? Bem-vindo, bom dia. Olá, bom dia, Gabriel, bom dia a todos. É uma semana aí, Gabriel, para a gente ficar muito atento, né? Esse mercado brasileiro aí de soja, exportação de soja com a China, para a China, né? É o nosso maior produto de exportação e o nosso maior cliente. Então, não é pouca coisa que está em jogo. E a gente espera aí nessa semana ter respostas aí para essas perguntas que você me fez agora no início. Isso porque a gente está em plena safra, né? Agora que começam a se intensificar aí as compras chinesas aqui no Brasil, depois de um período aí que eles se concentram no mercado americano, né? Então eles fizeram muitas compras agora nos 2 primeiros meses do ano lá nos Estados Unidos e agora, normalmente, quando nós estamos aqui com a safra a pleno vapor, os preços da soja brasileira caem e eles vêm se abastecer aqui. Só que essa temporada, Gabriel, começou diferente, com as grandes tradings aí, o governo brasileiro travando uma verdadeira queda de braços em torno da fiscalização fitossanitária das cargas enviadas lá para a China. Essa disputa, como você disse, praticamente paralisou o mercado na semana passada, com 3 das 5 maiores tradings suspendendo compras aqui no Brasil e, logicamente, envios para a China. A justificativa delas é que, desde que o Ministério da Agricultura, no caso, o MAPA, né, alterou a forma de inspeção das cargas de soja para exportação nos portos, instalou-se uma situação de incerteza sobre a aceitação dessas cargas nos portos chineses, né? O estopim para essa discórdia se torna pública aí, né, Gabriel, foi a decisão da multinacional Cargill, que é uma das grandes, uma das maiores do mundo aí no comércio de commodities, né, de suspender a exportação de soja brasileira para a China e também a compra de grãos de produtores brasileiros que seriam destinados aos chineses. Essa informação foi divulgada inicialmente pela agência Reuters. O presidente da Cargill, Paulo Souza, o presidente no Brasil, no caso, né, ele explicou que o Ministério iniciou aí um novo sistema de inspeção dos navios, substituindo o sistema anterior, padrão, que funcionava até então. Isso gerou uma série de discrepâncias, de dúvidas e de problemas aí nos meses seguintes. Isso começou em novembro. O líder da Cargill, né, ele afirmou que, em vez de usar a amostra padrão para inspeção, que é o modelo que o mercado usa, o MAPA está fazendo uma amostragem própria e com isso houve aí problemas com a emissão de certificados sanitários que precisam acompanhar as remessas até o destino final. Em alguns casos, esses certificados nem estariam sendo emitidos, e aí os navios não conseguiam zarpar, e em outros, eles só eram disponibilizados quando os navios já haviam partido. Então, se o certificado fosse negativo, o navio já estava no meio do oceano, o custo do frete já contratado. E isso aconteceu pelo menos uma vez, por exemplo, em fevereiro, quando um navio enviado pela trading chinesa COFCO chegou na China, mas não teve o certificado fitossanitário emitido e precisou ser redirecionado para a Coreia. Então, isso uma fonte nos disse que, além então, a COFCO também não está comprando e a Bunge também. Então, 3 das trades, as três maiores aí do mercado, né, não estavam fazendo negócios no mercado brasileiro. Na semana passada, Gabriel, o próprio ministro da Agricultura, né, o Carlos Fávaro, deu uma entrevista à CNN, ele criticou a Cargill por essa postura, né, ele disse, não gostei da postura, dizendo que a gente mudou os procedimentos, disse que isso era mentira, que a Cargill deveria ser mais responsável e que precisava melhorar justamente a qualidade da soja que ela embarcava, ao invés de protestar aí contra a fiscalização no governo brasileiro.
O ministro disse que recentemente o governo identificou 19 navios carregados com soja acompanhada de ervas daninhas que não conseguiriam, com isso, ter os certificados necessários para desembarque lá na China. E que, com isso, prejudicou aí o padrão de qualidade e descumpre os protocolos fitossanitários acordados com o nosso maior cliente. As trades também justificam o movimento, né, por esse cenário de incerteza aí global, que envolve a alta nos preços dos fretes, né, tanto no mercado interno, quanto em função aí da alta demanda do mercado internacional, né? A situação agravada, né, pela guerra do Irã, que gerou alta nos preços do barril de petróleo. Na sexta-feira, por exemplo, vocês registraram aí, superou a marca de $100 o barril do tipo Brent. Com isso, o frete marítimo já subiu entre $10 e $15 por tonelada. Então, a gente tem visto aí as tradings usando também esse argumento fitossanitário para dar uma segurada nas compras e tal. Uma prova de que as grandes tradings não estão comprando, segundo disse uma fonte para o AgFeed, é que em um dia da semana passada o preço da soja em Chicago chegou a subir 20 centavos por bushel e o farmer selling, quer dizer, as compras junto aos produtores, só foi de 400 mil toneladas, enquanto que num dia de alta assim, o normal seria rodar 1,5 milhão de toneladas. Então, você vê que o mercado estava bem devagar, bem parado. E que esse movimento das trades era justamente para pressionar o governo brasileiro a ajustar as regras que foram impostas depois que o governo chinês pediu ao governo brasileiro que reforçasse as políticas fitossanitárias. Isso aconteceu lá em novembro, quando um navio brasileiro chegou muito avariado, com a carga muito avariada à China, e depois disso o governo chinês suspendeu aí de forma temporária as importações de soja vindo de 5 unidades brasileiras, 2 da Cargill, uma da Louis Dreyfus Company e uma da Trading CHS. E também uma quinta, que é a da Três Tentos. Né, depois ela detectou, né, resíduos de pesticidas numa carga enviada à China e resolveu suspender as importações dessas plantas específicas. E aí o MAPA decidiu instaurar uma política de tolerância zero que as trades alegam inviabilizar o mercado. Bom, Gabriel, a pressão das tradings parece ter funcionado, né? Já na noite da sexta-feira passada, já tarde da noite, o Serviço de Vigilância Agropecuária Internacional do Ministério da Agricultura divulgou novas mudanças nas regras de fiscalização, com uma flexibilização, como você disse, nas inspeções. Com isso, essa inspeção poderá ser feita também por empresas supervisoras contratadas pelas tradings para esse fim. Então, antes, o que era uma atribuição aí nos últimos meses exclusiva do Ministério da Agricultura, passou a ser possível também de ser feita por empresas supervisoras contratadas que que atuam com mais agilidade ali do que o Ministério consegue fazer. O MAPA vai continuar fazendo as suas amostragens, né, para acompanhar o mercado, acompanhar a qualidade, mas existe aí essa possibilidade de flexibilizar esses embarques. Então, a gente vai acompanhar de perto, né, Gabriel, o mercado durante essa semana, para ver se essa queda de braços acaba, se as exportações de soja são retomadas no ritmo forte, normal, para essa época. De qualquer forma, Gabriel, só para encerrar, nos próximos dias, uma comitiva do MAPA vai desembarcar na China e esse assunto certamente vai estar na pauta, né? Era uma viagem que já estava prevista antes mesmo desse tema vir à tona e, entre outros temas, discutiriam ali exigências de tolerância zero para pragas quarentenárias, que são pragas aí que são mais graves e que exigem quarentena dos países e tal. Com essa crise, né, essa viagem ganhou ainda mais importância, então também isso nós vamos acompanhar e contamos aqui no nosso espaço aqui na CNN Money, Gabriel. São muitas as perguntas ainda sem respostas, aguardamos e, claro, contamos com a parceria aqui com a AgFeed. Até uma próxima, Luiz. Bom dia, boa semana. Até a próxima, Gabriel. Valeu. Obrigado para todos nós.